Boa noite, amados irmãos, graça e paz, minhas irmãs queridas, vocês que estão aí na casa de vocês, atendendo o nosso pedido. Eu quero agradecer você e dizer que essa participação sua é muito importante para isso que estamos vivendo nesse tempo, nesse momento difícil no nosso país e no Brasil. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite, e que Deus possa falar ao seu coração. Quero que você abra comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41. Estaremos lendo um texto maravilhoso da palavra de Deus para nos trazer esperança, consolo, fé, confiança no Senhor, porque é isso que nós precisamos nesse momento. Eu já quero antecipar aqui para você e falar, não fique repassando mensagens de coisas ruins, mensagens que só ficam enaltecendo a questão do vírus, da pandemia, mas passe mensagens de Deus, mensagens que tragam esperança, fé no coração das pessoas, tá bom? Então eu quero ler com você Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, que diz assim: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem. E eles então, despedindo-se da multidão, levantaram o barco e assim como estava, foram. E os outros barcos os seguiam. E aconteceu que se levantou um tremendo vendaval e grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira de que o barco foi enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicavam: Mestre, não te importas que pereçamos? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E os seus discípulos ficaram atônitos e perguntando... Desculpa, irmãos, versículo 40. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? E ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Eu quero orar com você para nós estarmos falando um pouquinho sobre esse texto. Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui com os meus irmãos, nessa transmissão aqui, ao qual a tecnologia nos dá essa questão, Pai amado, esta ferramenta, esta oportunidade de podermos estarmos juntos, mesmo neste momento difícil, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito Santo fale ao coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome de Jesus, usa a minha vida para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, esse texto ele está muito bem posicionado no presente momento que nós vivemos. Os discípulos estavam com Jesus, Jesus tinha acabado de ensinar e uma multidão estava ali próximo do lago de Genezaré, né, da praia, e eles estavam ali e Jesus acabou aquele ensino, aquela multidão, e disse aos discípulos: Vamos para o outro lado. E os discípulos entraram no barco, Jesus entrou com eles também no barco, e às vezes a gente esquece disso, que Jesus está no nosso barco. Nós vamos ver que quando as tempestades, elas deram contra os barcos, porque a Bíblia diz que não só o barco dos discípulos estavam indo para o outro lado, mas outros barcos também seguiam o barco de Jesus e dos discípulos. Mas quando a tempestade se levantou, quando as ondas começaram a se levantar, quando a água começou a entrar dentro do barco, o desespero tomou conta dos discípulos, o desespero tomou conta dos barcos. E na hora do desespero, na hora da angústia, dos momentos difíceis, a tendência nossa como seres humanos é esquecermos que Deus está conosco, que Jesus está no barco. A nossa vida, a nossa nação, o mundo
quando passa por esses momentos que nós estamos vivendo por causa desse vírus, dessa pandemia mundial, a tendência muitas vezes é desesperarmos e esquecermos que Jesus está no barco conosco, que além de nós estarmos ali no barco com Jesus, Ele deu a ordem, passemos para o outro lado. Então Jesus já tinha, como Deus, Ele já tinha determinado, olha, nós vamos passar para o outro lado, independente do que acontecer no meio do lago, independente do que nós vivemos no caminho, nós vamos chegar ao outro lado. Então, eu quero dizer para você que está com o seu coração aflito, você que está vivendo um momento difícil, você como eu, que tem pessoas na família que estão dentro do grupo de risco, né? Que você tem criança, você tem alguém que você ama muito, que já possa até estar com suspeita de alguma coisa, até mesmo suspeita do coronavírus, eu quero dizer para você, não tema, tenha fé. A palavra dessa noite, o tema dessa palavra é: tenha fé. Em meio às tempestades da vida, confie em Deus. Tenha fé e em meio às tempestades da vida, confie em Deus. Então eu digo a você isso, tenha fé. E em meio às tempestades que nós passamos, já passamos várias tempestades, várias crises em nossa vida. O Senhor esteve conosco, Ele nos deu vitória, Ele estava no barco conosco. Eu passei momentos da minha vida com a minha família de tempestades terríveis, mas Jesus estando no barco conosco, a qualquer momento nós podemos chegar até Ele. Pode até parecer que Ele está desapercebido ou que não está vendo, pelo contrário, mas Ele está tranquilo no nosso barco, Ele está dormindo num travesseiro. A Bíblia diz isso, que Ele estava dormindo e os discípulos estavam apavorados, correndo dentro do barco, quem sabe gritando e falando: meu Deus, e agora nós vamos perecer, nós vamos morrer, como é que vai ser? O barco está enchendo de água, vai afundar. Mas eu quero dizer para você que o nosso barco não vai afundar. O seu barco, a sua família, a sua casa, o seu negócio, o seu trabalho, ele não vai afundar, porque Jesus está com você dentro desse barco. E a partir do momento que você acessar Ele, acionar Ele pela fé, não como os discípulos que foram lá e dizer: Senhor, acordaram Jesus falando: Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não te importas com isso. Num outro texto, esse texto você encontra também no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27, e no Lucas também, 8, 22 a 25. Os discípulos falam: Senhor, não te importa que estamos perecendo? E eu quero dizer para você que Jesus, Ele se importa sim, que Deus se importa quando nós estamos passando por algum momento difícil da nossa vida. O problema é que Deus, Ele já sabe de antemão o que vai acontecer. Por isso Jesus estava descansando tranquilo no barco. E quando os discípulos chegaram a Ele, acessaram a Ele e pediram: Senhor, ajuda-nos. E é isso que nós temos que fazer nesse momento. É isso que nós temos que fazer nessa hora. Não ficar criticando a opinião A, B de um irmão que quer ir nos cultos, ou um pastor que quer deixar a igreja aberta e o outro pastor que toma a decisão de não deixar a igreja aberta, e irmãos também que não querem ir ao culto. Não é momento para a gente ficar criticando isso e falando. Nós temos que respeitar as opiniões divergentes dos nossos irmãos. E nesse momento, a única coisa que nós temos que focar em fazer, na hora da tempestade, na hora que parece que está tudo afundando, que parece que Deus não está atento à situação, nós temos que orar, chegar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. Esse é o nosso objetivo, esse é o foco, é isso que eu quero que você tenha no seu coração. Chegue até Jesus e fale com Ele: Senhor Jesus, nos dá vitória sobre este problema no Brasil, no mundo. Senhor Jesus, protege a nossa nação. Uma palavra do Senhor pode mudar toda e qualquer situação, nós vamos ver isso. Então os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Jesus, não importa que nós estamos perecendo. E Jesus, versículo 39, diz que Ele se levantou. Jesus não falou nada. Os discípulos falaram: né, Senhor, está vendo que o barco está afundando, está tudo indo para o espaço, está tudo acabando. E Jesus levantou do barco e pegou e falou: aquieta-te, mar,
Aquieta-te, vento. Uma palavra de Jesus, uma palavra dele. A Bíblia diz que o mar se acalmou e a tempestade cessou. Uma palavra de Deus pode trazer a calmaria, pode trazer a serenidade a qualquer situação. Então é isso que eu quero que você guarde no teu coração. Que uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus pode mudar essa situação que nós estamos vivendo. Ore a Ele, clame a Ele, peça a Ele, interceda pelas nações que estão sofrendo, pela Itália, pela Espanha, pela França, interceda pelo Brasil, que nós não venhamos a passar e chegar num momento muito difícil, como outras nações chegaram, mas que o Senhor intervenha de uma forma sobrenatural, que o Senhor intervenha de uma maneira como Ele veio nessa tempestade e Ele entrou com uma intervenção e disse: acabou, chega, mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. E essa é a palavra que Jesus Cristo tem hoje para mim e para você. Que você aquiete o teu coração também. Porque essas tempestades, elas acontecem no âmbito externo da nossa vida, mas acontecem também dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Que às vezes a nossa vida, o nosso coração está inquieto. Nós estamos com uma tempestade interna dentro da gente. É o pânico, é o medo. Então hoje, nessa noite, receba essa palavra. Aquieta-te, aquieta-te, sentimento, aquieta-te, confia no Senhor, Ele está com você, Ele está no seu barco, e nada de mal Ele vai permitir que aconteça a você. Isso é apenas uma experiência, para que você creia e saiba que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da minha vida, da sua vida, do Brasil, do mundo. Ele está no controle. Se Ele permitiu isso, nós temos que procurar entender o porquê que Ele permitiu isso e não para quê. Então essa é a minha palavra para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Você que ficou na sua casa, você que não veio ao culto, né, que não foi ao culto, daqui a pouco estou saindo agora para ir para a igreja e quero deixar essa palavra para você. Em nome de Jesus, receba ela. Receba fortalecimento do Senhor, receba fé, receba confiança e lembre-se, tenha fé em meio às tempestades da vida. Essa não é a única, não é a última, não é a primeira. Mas nós temos que ter fé em meio às tempestades da nossa vida e confiarmos em Deus, porque Ele está no controle de toda a situação. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. A Bíblia diz no versículo 41 que quando eles viram tudo isso acontecendo, o mar cessando, as ondas abaixando e os ventos parando, eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Este é o nosso Deus. Este é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é o Todo-Poderoso. E é nessa palavra que eu quero que você se apegue. Nessa semana, nessa quinta-feira, nessa sexta e sábado e domingo nós estaremos com uma nova palavra para você, em nome de Jesus. Receba essa palavra, eu agradeço a sua atenção e deixo para você aqui um abraço. E estamos indo agora para a igreja, interceda pela nossa vida que vamos estar lá para poder receber aqueles que vão lá para poder ouvir uma palavra de consolo, de conforto e de salvação também e de restauração. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Amém. Fica com Deus.